Olá, meu nome é Tarso Cabral Violim, eu sou professor de Direito Administrativo e hoje vamos trabalhar com um assunto chamado improbidade administrativa. É um tema importante na área de controle da administração pública, é um tema importante para a questão de concurso público e também, claro, para quem vai atuar na administração pública ou na advocacia contra a administração pública. Bom, primeira coisa importante, quando a gente fala em improbidade administrativa, a gente tem que saber que a improbidade administrativa é apenas uma das esferas, é uma das instâncias de responsabilidade dos agentes públicos. Os senhores já sabem, os senhores e senhoras já sabem que é possível responsabilizar um agente público na área administrativa. Então é possível que um administrador público que faça algo errado dentro da administração pública seja processado via sindicância e processo administrativo disciplinar e receba sanções administrativas, como por exemplo uma suspensão, ou uma advertência, ou até uma demissão. É possível também que esse agente público, se cometa alguma irregularidade e gere um prejuízo para a administração pública, é possível que ele seja responsabilizado na área civil. Então é possível se entrar com uma ação judicial na área civil contra um administrador público. É a segunda instância de responsabilidade. Também, se ele comete um crime, é possível que ele seja responsabilizado criminalmente na área penal. E a quarta instância que é possível, de responsabilização de um agente público é a instância da improbidade administrativa. Tem alguns doutrinadores que também falam em outras instâncias, como por exemplo a instância política, na questão dos crimes de responsabilidade previstos na Constituição e lá na Lei 1079 de 1950. Tem alguns autores que falam em instância de processos de controle, mas normalmente o que a doutrina trabalha mais realmente são essas quatro instâncias, essas quatro esferas de possibilidades de responsabilização de um agente público. É importante sobre esse tema da improbidade administrativa conhecer o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição da República de 1988, que diz assim: os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então veja, o próprio dispositivo constitucional prevê que deveria existir uma lei com as gradações com relação às responsabilizações de improbidade administrativa. Então, é uma norma de eficácia limitada, então, que vai depender de uma legislação. E essa legislação veio em 1992, é uma lei nacional, é a Lei 8.429/92, que é a lei da improbidade administrativa. Ela definiu contornos concretos para o princípio da moralidade. Alguns autores também falam em princípio da probidade. Outros dispositivos constitucionais que também tratam da questão da improbidade. O artigo 14, parágrafo 9º, fala assim: lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Então vejam lá que fala em probidade administrativa. Mesma coisa o artigo 5º, artigo 15, inciso 5º da Constituição, que fala que é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... E um dos incisos é o inciso 5º, que fala em improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. E, por fim, o artigo 85, inciso 5º, que fala que nos crimes de responsabilidade, os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra. E um dos incisos é o inciso 5º, que fala a probidade na administração. Então vejam que o tema improbidade administrativa está em vários dispositivos constitucionais. É claro que o artigo 37, parágrafo 4º é o mais importante, mas os outros dispositivos também, senhores e senhoras, devem conhecer. Bom,
é possível entrar com uma ação popular, é possível entrar com uma ação de improbidade, né? Então, a defesa da moralidade administrativa, né, você pode ter ações diversas, cumulativas sobre uma determinada questão. A ação popular está lá no artigo 5º, inciso 73 da Constituição, que fala que qualquer cidadão, para anular ato lesivo à moralidade administrativa, né, cabe entrar com uma ação popular nos termos lá da Lei 4.717/65. O cidadão tem que estar em pleno gozo de direitos políticos e ele pode pedir a anulação do ato lesivo e perdas e danos. A ação de improbidade, daí está lá no artigo 37, parágrafo 4º, como eu falei para os senhores, fala em suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. Daí é o Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada que vai entrar com a ação, então isso é uma diferença com relação à ação popular, como os senhores vão ver, e daí é possível pedir a perda dos bens, valores acrescidos ilicitamente, é possível pedir ressarcimento do dano, perda da função pública, a suspensão de direitos políticos, multa civil, proibição de contratar com a administração pública ou receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios. Então, é uma primeira diferenciação importante entre a ação popular e a ação de improbidade. Bom, com relação à competência para legislar, quem que pode legislar sobre improbidade administrativa? Não tem nada expresso na Constituição Federal sobre quem é competente para legislar sobre improbidade administrativa, mas como, né, a doutrina fala que tem, pela natureza das penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa, o entendimento é que a competência legislativa é privativa da União, ou seja, só a União pode legislar sobre improbidade administrativa, segundo o entendimento doutrinário, e, claro, então, se é a União que pode legislar, vai ser o Congresso Nacional por meio das suas duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Bom, e quem que podem ser os agentes improbos numa questão de improbidade administrativa? Podem ser os agentes públicos em geral. A doutrina vai falar em improbidade própria. Então, os agentes políticos, os agentes de colaboração e os servidores públicos ou servidores estatais, como os senhores sabem lá da aula de servidores públicos, esses podem ser, então, agentes públicos, agentes improbos, seria chamada improbidade própria. Os agentes que induzam, concorram ou se beneficiem dos atos de improbidade. Então, esses agentes não precisam ser agentes públicos se eles concorrerem ou se beneficiarem desses atos de improbidade. A doutrina vai chamar de improbidade imprópria e eles também podem ser agentes improbos, podem ser polo passivo de uma ação de improbidade administrativa. Por exemplo, agentes, pessoas das ONGs, das entidades do terceiro setor, que por um acaso se beneficiem de atos de improbidade, podem ser agentes polo passivo de uma ação de improbidade administrativa. E até os sucessores, né, até o limite da sua herança, também podem ser agentes improbos nessa questão da improbidade administrativa. Lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Vai poder ter, por exemplo, a indisponibilidade dos bens do indiciado, que recairá sobre os bens que assegurem o integral ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. E o sujeito ativo do ato de improbidade figurará no polo passivo dessa ação judicial de improbidade administrativa. Então é importante saber, né, quem que pode ser agente improbo. Não só são, então, os agentes públicos em geral, mas também outros que vão se beneficiar ou concorrer naquela improbidade administrativa. Ok? Bom, os agentes políticos, eles vão ser agentes improbos? O Supremo Tribunal Federal vai dizer que a lei de improbidade administrativa não se aplica aos agentes políticos quando a mesma conduta já for punida pela lei dos crimes de responsabilidade, que é aquela lei 1079 de 1950. Isso é numa reclamação constitucional que foi decidido dessa forma, a reclamação constitucional de número 2138 de 2007. A lei 1079 de 50, que é essa lei dos crimes de responsabilidade, ela se aplica para presidente da República, para ministros de Estado, para procurador-geral da República, para os ministros do Supremo Tribunal Federal, para os governadores e para os secretários de Estado.
O Superior Tribunal de Justiça entende que os agentes políticos estão submetidos integralmente à lei de improbidade administrativa, com exceção do presidente da República, isso numa decisão, numa reclamação 2790 de 2009. E os prefeitos e vereadores? Existe uma divergência, né? Existe todo um debate doutrinário, mas o entendimento é que estão sujeitos, sim, à lei de improbidade administrativa, sem prejuízo da aplicação das penas descritas no Decreto-Lei 201 de 67, que trata dos crimes praticados por prefeitos e vereadores. Então, casos de improbidade também podem estar previstos lá no Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001, conteúdo do voto do parlamentar não poderá ensejar aplicações das sanções da Lei de Improbidade Administrativa, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e a edição de lei que implementa o aumento indevido nas próprias remunerações, posteriormente camuflado em ajuda de custo desvinculada de prestação de contas, caracteriza improbidade administrativa enquadrada na Lei de Improbidade Administrativa, seria uma lesão erário, também segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Ok? Quem que pode ser as vítimas da improbidade? A gente viu agora quem que pode ser o agente improbo, né? O polo passivo de uma ação de improbidade. Agora, quem que pode ser vítima da improbidade? A administração pública. Né? A administração pública, seja a administração pública de qualquer um dos poderes. Contra o patrimônio de uma entidade, né? Então também que receba dinheiro ou benefício, incentivo fiscal ou creditício. Então, por exemplo, terceiro setor ou empresas fomentadas que tenham recebido dinheiro público, também pode ser vítima de uma improbidade administrativa. E também contra o patrimônio de uma entidade com participação estatal minoritária. Então, por exemplo, uma sociedade de propósito específico, numa parceria público-privada, numa PPP, pode ser uma vítima de uma improbidade administrativa, ou uma empresa que já foi, por exemplo, uma empresa estatal, por exemplo, a Vale, né, que era a Companhia Vale do Rio Doce, ela foi privatizada, mas ela tem uma participação estatal no seu capital minoritária. Ela também pode ser uma vítima de improbidade porque tem uma parcela pequena, mas tem uma parcela minoritária, mas tem uma parcela de dinheiro público ali. E a sanção patrimonial fica limitada à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos, né? Então, claro que uma entidade do terceiro setor que só lida com 50% de dinheiro público, essa parte que é de dinheiro público que vai ser, né, vítima de uma improbidade, ok? Bom, espécies de atos de improbidade, isso é essencial vocês conhecerem. Então, a Lei de Improbidade Administrativa vai ter os artigos 9º, 10 e 11 que vocês têm que conhecer. Então, fica já como uma lição de casa para quem está estudando improbidade administrativa, ler o artigo 9º, o 10 e o 11. O rol lá desses artigos é exemplificativo, tá? Não é taxativo. O artigo 9º fala nos casos de enriquecimento ilícito, o artigo 10 nos casos de prejuízo ao erário e o artigo 11 fala dos casos de atos contrários aos princípios da administração pública. O enriquecimento ilícito são para condutas, né, o artigo 9º, são para condutas mais graves e daí as sanções vão ser mais rigorosas. São casos em que vai ter dolo envolvido. Por exemplo, perceber vantagem econômica para intermediar a liberação de uma verba pública. Isso é uma aplicação do artigo 9º. Uma das sanções é a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, pelo prazo de 10 anos. Isso é artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa. O artigo 10 fala dos prejuízos ao erário. São gravidades mais intermediárias, né? Não são nem tão gravosas quanto o artigo 9º, nem tão de menor gravidade quanto o artigo 11. Então, a gravidade intermediária são para casos de dolo, mas também de culpa. E um dos exemplos é frustrar a licitude de uma licitação ou realizar contratação direta indevida, celebrar contratos sem observar as formalidades legais, doação de bens de forma ilegal e várias outras situações previstas lá no artigo 10. Daí, uma das sanções é a proibição também de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, mas não pelo prazo de 10 anos lá do artigo 9º, mas
com prazo de 5 anos, daí no artigo 10. E, por fim, o artigo 11, que fala dos atos contrários aos princípios da administração pública. São considerados comportamentos de menor gravidade só para quando há dolo, né, quando há vontade de fazer aquele ato improbo, por exemplo, negar a publicidade de um ato oficial. Daí o prazo, que no nono é 10, no artigo 10 é 5, no artigo 11 o prazo é de 3 anos, ok? Então, esses 3 artigos tem que conhecer, tem que fazer a leitura, é um rol importante aí da lei de improbidade administrativa. Eu deixo para vocês um quadro, né, com esquemático, né, para fazer uma diferenciação. É um quadro elaborado pelo professor Alexandre Maza, que é um professor importante na área de concursos públicos. Então, esse quadro é do professor Alexandre Maza. Eu deixo à disposição dos senhores, né, nesses slides, ok? Bom, tem uma discussão sobre improbidade administrativa, essa questão de insignificância ou de tentativa de ato de improbidade. Como é que funciona isso? É uma discussão que existe lá no direito penal e aqui no âmbito da improbidade administrativa, o entendimento é que não há princípio da insignificância. Então, não se teria aqui na improbidade administrativa aplicação da teoria dos delitos de bagatela. Isso foi uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, um recurso especial 892-818 do Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, no uso de carro oficial e da força de trabalho de 3 servidores municipais para transportar móveis particulares de chefe de gabinete de uma prefeitura municipal, não se entendeu que era princípio da insignificância e daí se aplicou, sim, a legislação de improbidade administrativa. O Superior Tribunal de Justiça também entendeu que a lei de improbidade administrativa não deve ser aplicada para punir meras irregularidades administrativas, erros toleráveis ou transgressões disciplinares. Também já tomou uma decisão nesse sentido. Também o entendimento é de que não é improbidade a acumulação de cargos públicos com a efetiva prestação do serviço por valor irrisório pago ao profissional de boa-fé. Já se entendeu que não se aplica a improbidade. Mera prática de tipo penal contra a administração pública em si não caracteriza improbidade administrativa, então não é algo automático. Porque é um tipo penal, automaticamente é uma improbidade administrativa. Também já existiu entendimento do STJ nesse sentido. E também a questão da tentativa, improbidade tentada. Para o STJ, é punível a tentativa de improbidade nos casos em que as condutas não se realizam por motivos alheios à vontade do agente, com fundamento na ocorrência de ofensa aos princípios da administração pública. Então, são posições do Superior Tribunal de Justiça que devem ser conhecidas pelos senhores, ok? Bom, qual que é o procedimento? Qualquer pessoa que fique sabendo de alguma improbidade pode representar à autoridade administrativa ou ao Ministério Público sobre esse ato de improbidade. Então você, um cidadão, fica sabendo de alguma coisa na prefeitura, no estado, na União, pode representar para a própria prefeitura, para a prefeitura fazer essa investigação, ou para o estado fazer essa investigação, para a União fazer essa investigação, ou, por exemplo, se for um problema numa autarquia, né, você pode representar junto à própria autarquia. Mas, se você verificar, né, já representou ou verificar que não vai adiantar representar para essas autoridades administrativas, você pode também representar diretamente para o Ministério Público. Dependendo, né, pode ser Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. Isso vai ser por escrito ou oral, vai ser reduzido a termo, vai ser assinado por quem fizer essa representação, com a qualificação desse representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Pode a instauração do procedimento administrativo investigativo em caso de denúncia anônima, tá? É possível, sim, a denúncia anônima, desde que essa denúncia seja verossímil. Já foi uma posição, então, do Superior Tribunal de Justiça. E daí vai ser instituída uma comissão processante que deverá, né, então, ser dado conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas da existência desse procedimento administrativo, quando for feito, né, junto à autoridade administrativa, para que se apure a prática de um ato de improbidade. Então, isso tudo está previsto na legislação de improbidade administrativa. Ok? A ação judicial
ela não vai ser proposta por um cidadão comum. Por exemplo, o cidadão pode entrar com uma ação popular, mas não pode entrar com uma ação judicial de improbidade administrativa. Quem vai poder entrar com essa ação, ela vai ser o próprio Ministério Público. Então, ela vai ser proposta pelo Ministério Público, ele tem legitimidade universal para entrar com a ação de improbidade administrativa, mas também a pessoa jurídica interessada pode entrar com essa ação, ela tem uma legitimidade circunstancial. Então, para os casos específicos relacionados a essa pessoa jurídica, ela pode também entrar com uma ação de improbidade administrativa. Quando não for o autor, o Ministério Público daí obrigatoriamente vai atuar como fiscal da lei sob pena de nulidade do processo. Então, quando for a pessoa jurídica interessada que entrar com a ação de improbidade administrativa, o Ministério Público vai atuar como fiscal, ok? A aplicação das sanções previstas na lei de improbidade administrativa é de competência privativa do Poder Judiciário, não podendo ser realizada pela administração pública. Isso é uma posição clara do Supremo Tribunal Federal. Então, quem aplica a sanção de improbidade administrativa não é a administração pública por meio de um processo administrativo disciplinar, por meio de um PAD, e sim por meio de uma ação judicial que vai correr no Poder Judiciário, o Judiciário que vai aplicar essa sanção. Na primeira instância, o rito é ordinário e se aplica subsidiariamente à Lei de Ação Civil Pública, a Lei 7.347 de 85, nessa ação de improbidade administrativa. Não há foro determinado por prerrogativa de função na ação de improbidade. O Supremo Tribunal Federal já entendeu, então, que não há foro privilegiado na ação de improbidade administrativa. A única exceção, segundo o Superior Tribunal de Justiça, é o ato de improbidade praticado por juiz integrante do próprio tribunal. Daí a competência originária é do tribunal que está acima desse tribunal, ok? O STF entende que para seus membros também há, então, um foro privilegiado, é possível, né, entrar com ação de improbidade administrativa contra o Supremo Tribunal, contra os membros do Supremo Tribunal Federal, e o STJ entende que é possível, então, pena de perda de cargo contra governador, então, que daí vai ser no âmbito do STJ, ok? Bom, o afastamento cautelar também é possível numa ação de improbidade administrativa. A autoridade judicial administrativa competente pode ser afastada cautelarmente, poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, do emprego ou da função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. Então, a autoridade judicial administrativa competente pode fazer esse afastamento cautelar, ok? Sobre prescrição na improbidade administrativa, são 5 anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. O prazo para políticos e comissionados não começa a fluir do ato em si, havendo reeleição, vai começar do último mandato, segundo o STJ. E é cumulativo, cargo efetivo e comissionado vai prevalecer quando tiver cumulatividade entre cargo efetivo e de comissão, prevalece daí o do cargo efetivo, segundo também posição do STJ. O prazo pode também ser previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão, a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. Em regra, tal prazo também é de 5 anos. Nesse caso, o prazo corre a partir da data em que foi praticado o ato de improbidade. Quando um terceiro pratica ato de improbidade administrativa, se lhe aplicam os prazos prescricionais incidentes aos demais demandados ocupantes de cargos públicos, segundo o STJ. E há o caso de imprescritibilidade nos termos da Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 5º, prejuízo ao erário, a ação de improbidade administrativa é imprescritível para fins exclusivos de aplicação da pena de ressarcimento. Quanto às demais penas, isso prescreve normalmente. Isso é posição do STJ e tem parte da doutrina que entende que as ações imprescritíveis violam o princípio da segurança jurídica e causam instabilidade social. Então há uma divergência, o STJ, a segunda turma do STJ entende dessa forma, mas outra parte da doutrina entende que teria que ter prescrição para não violar o princípio da segurança jurídica e para ter uma estabilidade social maior. Ok? Há divergência, então. Quando a gente fala de improbidade administrativa e a lei da ficha limpa,
A Lei Complementar 135 de 2010, que é a Lei da Ficha Limpa, diz que são inelegíveis todos os agentes públicos condenados em segunda instância por ato doloso de improbidade administrativa, ainda que a decisão não tenha transitado em julgado. Conta da data da condenação e permanecerá em vigor durante o cumprimento da pena somado ao prazo de 8 anos, e nem toda condenação por improbidade é punida pela Lei da Ficha Limpa. Devem estar presentes simultaneamente os seguintes requisitos. Uma das penas aplicadas pelo órgão colegiado deve ter sido a de suspensão dos direitos políticos e o enquadramento da conduta que importe enriquecimento ilícito do agente e lesão financeira ao erário. O Supremo Tribunal Federal, na ADC 2930 e na ADIM 135, em 2012, diz que é constitucional essa lei da ficha limpa. Tem toda uma discussão se é constitucional ou não a lei da ficha limpa. Hoje, pelo menos hoje, né, estamos em 2020, a lei da ficha limpa continua sendo entendida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. A Lei 12.846, que é de 2013, é a Lei Anticorrupção. Ela vai prever a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, empresas do mercado, fundações, associações, etc. Ela não afeta os processos de responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de ato de improbidade administrativa. Ok? Bom, esse tema da improbidade administrativa pode ser estudado em vários livros que são específicos, que às vezes tratam só da questão da probidade administrativa ou improbidade administrativa, como, por exemplo, o livro do Marcelo Figueiredo sobre probidade administrativa. Mas um livro geral, mais voltado para concurso público, muito bom sobre esse tema da improbidade administrativa, é esse autor que eu já citei para os senhores, o Alexandre Mazo. O livro dele é Direito Administrativo, a parte que trata de improbidade administrativa é bem interessante. Lembrando que tem vários autores do direito administrativo que não tratam especificamente num capítulo próprio sobre improbidade administrativa. Bom, sobre esse tema seriam essas as questões importantes. Eu fico à disposição sempre no meu e-mail tarsocv@gmail.com.br e eu gostaria de desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos e fico à disposição de todos os senhores e senhoras. Um grande abraço.